Politicamente correto. É muito utilizado e pouco compreendido, né? Exatamente qual é a gênese disso. Claro, existem, a gente estava analisando aqui antes de começar o programa, existem várias gêneses apontadas para o termo, para o uso da expressão. Geralmente não era autoassumido, a pessoa não dizia, eu estou tendo uma postura politicamente correta. Era mais para ironizar o outro, né? Para tentar colar. Ó, aquele ali é politicamente correto, ele está dentro de uma camisa de força, que é uma camisa de força. A ideia da camisa de força ideológica, ela é uma ideia politicamente correta, mas eu vou trazer para o Brasil logo para a gente polemizar a parte brasileira, depois eu vou usar a questão de Stanford de 1988, que padronizou para mim o padrão politicamente correto atual, que é o woke, ou que é uma evolução daquela padronização de Stanford. Mas o Gilberto de Menstein, o falecido Gilberto de Menstein, da Folha de São Paulo, com toda aquela postura que a gente conhecia dele, ele era um radical do politicamente correto, ele assumiu numa coluna da Folha, eu lembro do dia que ele assumiu isso. Não. Nos atacam a nós, os chamados politicamente corretos. Ele vestiu a carapuça do politicamente correto. E aí aproveitou para definir o que era, na concepção dele, que estava sendo chamado de politicamente correto. Que era o defensor das minorias, que era o defensor da equidade para todos, da bondade humana, enfim, daquelas coisas todas boas, fofinhas, legais, né? Que é a pessoa boa, é a pessoa que se preocupa com o outro, que se preocupa com todos os outros, que se preocupa com a sociedade. Eu conheço algumas pessoas assim, né? Que são aquelas pessoas assim, quer dizer, tipo assim, o sofrimento do outro está me fazendo sofrer, e nós temos que minorar o sofrimento do outro, de qualquer forma e tal. Não podemos causar sofrimento a ninguém, né? Nem os animais também, e tudo mais. Então, quer dizer, aquela pessoa boazinha. E o Gilberto de Menstein representava no Brasil muito aquela pessoa boazinha, que estava defendendo todos os grupos que podiam sofrer alguma discriminação. Com relação à discriminação, preconceito, preconceito bruto, Estado bruto, Stanford, em 88, patenteia a ideia, hoje bastante disseminada, de não poder hierarquizar culturas, nem comportamentos. Culturas é qualquer comportamento. Então, um grupo não pode ser hierarquizado. Aquele ali é bárbaro, não é a bárbaro. A gente usava muito dos romanos, pegamos dos romanos, né? Este grupo é bárbaro, né? É um estrangeiro, é alguém que tem costumes que não aceitamos, que tem moral que não aceitamos, que tem ideia que não aceitamos. Thomas Sowell vai fazer um grande debate nos Estados Unidos, vai participar de um debate atacando o politicamente correto, dizendo que não, que quando você não aponta erros num grupo, principalmente no caso dele, do movimento negro, você faz com que aquelas pessoas se sintam livres para fazer coisas que vão prejudicar o próprio grupo, que vão prejudicar elas mesmas. Né? Se você disser, olha, todo mundo pode usar, né, substâncias psicoativas, sem receita, sem nada, e isso não vai fazer mal a elas, você faz mal a elas, porque você está dizendo que aquilo não vai fazer mal, que aquilo não vai trazer prejuízo àquele grupo ou àquela pessoa. Então a ideia de Thomas Sowell é essa, quer dizer, que essa coisa de não hierarquizar comportamentos, culturas, opções, de não dizer que existe certo e errado, de abolir a ideia de certo e errado, ela acaba se voltando contra aqueles que poderiam ter, naquele conceito que eu gosto muito de levar, do empoderamento em inglês original, a palavra original de empoderamento, que era uma campanha da Hannah More, da grande moralista do seu tempo, que foi Hannah More, que era uma escritora muito lida e tal, na Inglaterra, que era, bom, como é que a gente vai empoderar os pobres? Ensinando a eles o que ela chamava de bons modos e de cultura. Quer dizer, vamos botá-los nas escolas, vamos dar bons professores para que eles possam escrever como os ricos escrevem, para que eles possam se comportar como os ricos se comportam,
o ideal que se espera que os ricos se comportem, não é necessariamente porque os ricos ingleses faziam das suas, né? Como a gente vê em outros tipos de literatura, né? Tem Jane Austen, né? E tudo mais. Mas como se espera, o padrão moral que se espera, né? E o padrão moral de Hannah More era um padrão cristão, conservador, né? E que esperava que a pessoa se educasse, que a pessoa tivesse bons modos, que a pessoa... Isso poderia ser visto como politicamente correto daquele tempo. Mas era, na verdade, a ideia de uma noção de empoderamento, enquanto o politicamente correto de Stanford é o contrário disso. Porque ao não hierarquizar, ele tira a noção de certo e errado, e aí você dizer que algo funciona melhor, que determinada cultura, que determinado comportamento predispõe ao sucesso ou ao fracasso, passa a ser politicamente incorreto dizer isso, e passa até que ponto que já hoje é proibido. Tá? É simplesmente proibido. A gente discutiu aqui no programa com o Gerando Teixeira, e também no Que é o Woke, aqui, que eu recomendo o vídeo O Que é o Woke, que é o termo moderno para o politicamente correto, por uma versão radicalizada do politicamente correto, mas que tem essa matriz de não hierarquização entre culturas. Chegou no que chegou. E chegou num grau de censura, num grau de moralismo invertido, porque dizer que você não pode ser moralista numa determinada direção é uma forma de moralismo, porque você está impondo uma nova moral. Dizer, eu não posso, você não pode hierarquizar cultura assim. Isso é impor uma moral nova. Eu posso não gostar dessa moral, então eu passo a ser imoral perante essa nova moral. O cachorro acaba comendo o próprio rabo. Aliás, a afirmação, eu tenho, o Pondé diz isso no programa dele, né? Eu tenho muito medo de quem é bonzinho. Eu tenho muito medo. O tipo de pessoa com quem eu tenho mais medo de me relacionar é com quem se acha bonzinho, se diz bonzinho. São duas coisas, são duas atitudes que eu deploro nas pessoas, né? Porque nós não somos bons ou maus o tempo todo, nem bons ou maus por inteiro, constitutivamente, né? Nós temos escolhas morais a fazer, escolhas éticas a fazer, que depende de nossa formação, de nossa cultura, mas que depende também de nossas escolhas, né? Depende que nós devemos responder por elas e não ser absolvido ad eterno de qualquer escolha que a gente faça, porque não se poderia hierarquizar comportamentos, logo não se pode hierarquizar a qualidade das escolhas. Então, há boas e más escolhas, e aqueles que dizem que nós estamos abolindo a moral ao não hierarquizar, estão criando uma nova moral. E a forma como eles estão exercendo essa nova moral é brutalmente repressiva. A repressão, algo que se pode dizer, chegou a um ponto que encontra poucos paralelos na história universal, de tão agressiva, de tão totalitária, de tão censória que é. A expressão politicamente correta, ela é um conjunto de palavras assim que já foi usado muitas vezes. Então, é como se tivesse origens desconectadas, tá? Algumas das primeiras referências, inclusive, vai aparecer num documento de um certo grupo político cujo nome nós não podemos falar, sob risco de não passar no algoritmo, né? Mas basicamente tem a ver, então, pode dizer Alemanha 1930. Alemanha 1933. Mas qual é a ideia geral do surgimento? Na primeira metade do século XX, qual é o uso de politicamente correto? É a posição muito alinhada com um determinado partido político. Seja esse da Alemanha, né, seja um outro lá da União Soviética. O Partido Comunista pode dizer, Primeira Internacional pode dizer, Terceira Internacional pode dizer. Um é muito feio, o outro é só feio. Ou até não, bonito. Não é. Para a maioria das pessoas são bonitos. Né? Eu até usei aquela história, pensei, vou botar esse título aqui, comunista,
Mas é comunista? Ah, pode, claro que pode. Comunismo É, pop. porque é pop, né? Ah, fulano era comunista. Oh, ele tinha essa qualidade? Para a maioria, para o pensamento dominante no meio acadêmico, no meio de mídia hoje, você dizer. Eu lembro, eu participei de debates na universidade, eu ia lá com a posição de direita, aí eu disse, já fui comunista no passado, e as pessoas ficam, oh, que legal! Que coisa boa, que experiência boa você viveu. Então, o uso na segunda metade do século XX é um pouco tributário disso. Uma das teorias sobre o surgimento do termo moderno, ali pelos anos 80, 90, é de que começa ali nos anos 60 como uma crítica típica de quem foi parar na direita, mas veio da esquerda, que é bastante comum, na verdade, né? Então, aquele pessoal que era crítico do, digamos, stalinismo, né? O pessoal se desencantou ali com o 20º reunião do Partido Comunista, acho que é o 20º, né, o que denuncia os crimes de Stalin, e começam a abandonar aquele barco ali. Alguns se mantêm fiéis, alguns abandonam. Nesses grupos de direita, então, começa a surgir essa expressão em caráter sarcástico, né? Ironizando, de certa maneira, os super obedientes à orientação do Partido Comunista Russo, soviético, aliás. Isso vai, nos anos 70, se relacionar aí com o movimento feminista e o movimento negro nos Estados Unidos, também ainda como crítica. Então, o pessoal que queria transformar as feministas em santinhas, né, que dizendo que o comportamento sexual da mulher feminista tem que ser assim, tem que ser assado, começaram a ser ridicularizados pelas feministas como politicamente correto. Isso vai ter um tom diferente a partir ali dos anos 90, continua aparecendo como crítica, mas aí o que tu caracterizaste como politicamente correto é, digamos assim, um fenômeno emergente dentro do politicamente correto, que é o multiculturalismo, primeiro, e depois a cultura woke, aí já nos anos 2010, 2005, sei lá, acho que 2010, mais para 2010, 2015. A gente tem, no programa O que é Woke, a gente deu as datas exatas. Eu não me lembro mais. Mas, enfim, o politicamente correto tem relação com tudo isso. Essa origem de sátira é muito interessante, porque nós usamos politicamente correto geralmente para dizer isso é muito politicamente correto, está exagerando, né? Mas eu costumo dizer que, olha, o movimento politicamente correto não é tão absurdo quanto pessoas absurdas acabam transformando. Então, tu reconhecer que tu pode reproduzir um preconceito sem ter a intenção de fazer isso, mas simplesmente por utilizar um determinado vocabulário, faz sentido. Claro que faz sentido. Tu chamar a atenção de que tu pode causar uma visão depreciativa para as pessoas, tu pode internalizar um preconceito de certas pessoas contra elas mesmas ao utilizar um determinado tipo de vocabulário, algumas brincadeiras. Isso também é verdadeiro, não é de todo falso, né? Eu não vejo tanto um problema no que às vezes é apontado como não se deveria falar, não se deveria dizer. O problema é a maneira como isso é imposto, e que naquela discussão com o Jerônimo, né, acho que se referindo a um caso de um jornalista que utilizou uma determinada palavra com N, né, para exemplificar, porque foi contado para ele uma história, e perguntando se era ruim, se era feio, se era inadequado, tá, mas a pessoa usou tal palavra, aí ele, para perguntar se tinha usado tal palavra, ele disse, usou tal palavra, e pronunciou a palavra, por isto, numa primeira análise, numa primeira versão, ele teria sido forçado a se demitir. Aí depois foi ver, na verdade, o pessoal já não gostava dele por outras razões, né, e isso foi, digamos assim, um pretexto, né.
Também discuti bastante no Facebook, incomodando lá o Jerônimo, em relação a Gina Carano, né, que foi demitida pela Disney, né, da série lá, o The Mandalorian, né, porque ela, na rede social, ela fez uma relação entre a polarização dos Estados Unidos, no qual as pessoas se odeiam e, enfim, se diz, né, que o americano típico, branco, de olhos azuis, ele virou uma espécie perseguida, né? Um grupo perseguido politicamente e que é perseguido pelas características físicas. Isso tem um nome bastante problemático, né? Mas, enfim, ela fez uma associação dessa desumanização. Ela não faz parte desse grupo, ela é uma latina, mas ela chama a atenção de que quem tem certas posições políticas, e eu até estou acrescentando, tem certas características raciais, né, é perseguido politicamente, é desumanizado num processo que tem semelhança com o que teria acontecido na Alemanha na década de 30, né? Ela, por isso, foi demitida. E aí o detalhe, um outro astro, talvez mais central nessa série de ficção científica, The Mandalorian, havia feito um comentário de natureza semelhante alguns meses antes, mas ele não foi cancelado. O problema é que ela tinha posições políticas, tinha certa filiação, se não partidária, tinha uma certa aproximação com certas ideias ligadas lá, nem mesmo aos republicanos, mas especificamente ao trumpismo, digamos assim. Por isso, né, mas com aquele pretexto, ela foi demitida. Isso é politicamente correto? Sim, mas o problema aqui é que já saiu completamente daquilo que seria defensável politicamente correto e ficou naquilo que era a origem satírica ainda na primeira metade do século XX, ou seja, uma espécie de cartilha determinada por um grupo, às vezes, minúsculo, né? E que, estranhamente, tem muito sucesso, como diz a Bruna Frascola, não só no jornal da grande imprensa, mas também nos departamentos de RH das grandes empresas e no departamento de marketing, que tenta vender uma imagem alinhada com não mais politicamente correto, mas agora com a cultura woke, desperta para as injustiças sociais. E aí, em paralelo, a questão dos justiceiros sociais, né? Aqueles que vão lá, não, temos que fazer um boicote contra aquela empresa porque ela faz experimentos com animais, ou defende que as pessoas precisam trabalhar. Aí, conforme circunstâncias políticas que variam bastante, e aquilo que um pode dizer, o outro não pode dizer, então é muito complexo. Isso já não é tanto especificamente o movimento politicamente correto. E concluo chamando a atenção para o detalhe de que talvez a referência literária que mais capturou, talvez até um pouco que anteviu essa questão, foi o livro 1984, do George Orwell, que é um pseudônimo, agora não lembro mais o nome dele mesmo, em que tinha o Ministério da Verdade, o Ministério do Amor, que, na verdade, eram formas de falsificar as narrativas para que elas se encaixassem no interesse lá da distopia totalitária que ele descreve. E é uma crítica muito ao fascismo, né? O Orwell, ele foi um comunista, né? E ele ficou muito desapontado, e as críticas que ele faz tinham a pretensão de ser muito mais datadas do que acabaram ficando. Estranhamente, o fenômeno do politicamente correto, ele se engancha com essa noção de, olha, o correto, daqui para frente vocês têm que pensar que o correto é isso, não importa se é mentira, né? Na verdade, até se poderia dizer, essa noção de verdade, mentira objetiva, isso é muito burguês, isso
Isso está muito ligado àquela ideia de que se tu quer ser neutro, tu já escolheu o lado errado, né? O lado errado é que tomou conta da narrativa anterior que precisamos combater. Então, hoje em dia, politicamente correto, woke, justiceiro social, a verdade é irrelevante. O que importa é a intenção e o alinhamento. E aí eu sempre provo, olha, como é que se prova que o importante não é o que, mas quem e para quê? Se o fulano A diz tal coisa, ele tem que ser cancelado. Se o fulano B diz, não foi um engano, né? Não foi a intenção dele. Se o fulano A diz determinada coisa, ele precisa ser punido, ele precisa ser boicotado, ele precisa ser expulso para sempre da vida pública, ele deve ter os seus negócios quebrados. Se o fulano B disser a mesma coisa, não, mas ele não disse com essa intenção. Problema se fosse assim, né, a gente poderia até acreditar numa grande teoria da conspiração. O mais curioso é que ocorreu de uns 5 anos para cá, uma espécie de autofagia das esquerdas, em que eles começaram a cancelar as pessoas que dão bola para esse cancelamento, né? Essa perseguição, ela não cola mais nas pessoas de direita. Aquele cara tosco, digamos, homofóbico, racista, feio e bobo, ele já gosta de ser xingado por essas pessoas dessas coisas. Tipo, eles estão me xingando? Me sinto muito orgulhoso de ser xingado por eles, né? E aí, quem que eles começaram a perseguir e a atazanar? Uns aos outros, né? Essa autodestruição desses grupos eu considero problemático, porque, bom, por um lado, é uma espécie de consequência da dominação desses grupos por uma espécie de espírito de assembleísmo, né? Em que sempre prevalece aquela posição mais estúpida possível, é a que vai ganhar, porque é a que é mais fácil de encaixar num slogan, é a que faz as pessoas mais teimosas e malucas ficarem até o final da reunião, quando finalmente vai ser votado a redação do documento. Isso talvez precise acontecer para que se retorne a um ponto de razoabilidade que parte importante e necessária da esquerda perdeu. Então, as pessoas acham que eu sou de direita e que eu quero que a esquerda acabe. Não, se a esquerda acabar, nós da direita vamos ficar tão malucos quanto eles. O fenômeno é inevitável. A falta de crítica leva à loucura. Concluir. O fenômeno é inevitável, porque ninguém conhece menos a história da esquerda, do socialismo, do que o esquerdista. Eu sei disso porque o que acontece? Quando eu era, nos anos 1980, quando eu era do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, que era alinhado pró-soviético, pró-soviético significava um pró-soviético anti-stalinista, né? Revisor dos erros de Stalin. E, ao revisar os erros de Stalin, busca a fonte. Passou a ter tanto professor de marxismo-leninismo. E se dizia marxismo-leninismo. Porque Marx ele não é um especialista em estratégia política, em jogo político. O especialista é Lenin. Lenin é um grande escritor. E é um belíssimo escritor. Que alguém de direita venha me dizer que Lenin não fosse uma mente pensante, alguém capaz de articular-se como filósofo, como entendedor do jogo. Agora, Lenin tem um foco. O foco dele nós temos aqui, por isso que ele é marxista, uma luta de classes. Enxerga a sociedade principalmente sob o filtro da luta de classes. A burguesia, o proletariado. O proletariado não precisa da burguesia para produzir, ele não precisa dessa desigualdade toda. O proletariado pode comandar seus próprios destinos numa lógica, e a partir de uma lógica, que é a lógica marxista, do oprimido opressor. Ele pode não usar a palavra oprimido opressor, mas está lá. A ideia do burguês que não só a mais-valia, com um certo comando sobre a vida, né, do operário, do trabalhador. E aí ele escreve
E a gente era instruído a ler isso, porque já era uma preparação da nossa linha contra outras linhas que vinham emergindo na época, especialmente a Libelu, que era a base socialista do PT, já era Partido dos Trabalhadores. Embora o PT fosse muito pequeno na época, o PCB e o PCdoB estavam abrigados dentro do MDB, do PMDB já. Estávamos abrigados, então nós éramos muito mais fortes, tinha mais deputados, tinha mais coisas, porque era muito mais fácil abrigar naquele guarda-chuva, com guarda-chuva majoritário, do que a luz própria do PT, que sofria com aquela coisa de achar número para eleger e tal. O que nós mais líamos? Esquerdismo, doença infantil do comunismo, obra de Lenin. O que ele define como esquerdismo? É querer extrapolar a questão oprimido-opressor da luta de classes, da burguesia operariado, para o leque possível e imaginável de questões em que você possa ver oprimido-opressor. Homem e mulher, comportamentos das atividades recreativas com um gosto considerado normal ou não considerado normal, enfim, tom de pé, fenótipo, comportamento étnico, música que gosta ou que não gosta, enfim, extrapolar esse conceito que está presente na luta de classes de oprimido e opressor para todas as coisas, sem fim. E ele chama isso de esquerdismo. Ou seja, você transforma tudo numa questão de esquerda-direita. Tudo passa a ser politizado. E Lenin, acreditem se quiserem, ele era contra isso. Hoje a esquerda é totalmente contaminada por isso. Mas às vezes eu ouço em privado já ouvi muito de marxistas, mesmo depois de ter me tornado um homem conservador de direita, eu ouço em privado, que eles deploram isso, que eles sabem que isso é aquele esquerdismo que o Lenin apontava, mas que eles não podem mais abrir mão disso, porque esse é o eleitorado deles. Então o eleitorado deles não é mais o proletariado, porque o proletariado ele passou a assumir uma posição burguesa, a gente vê, o proletariado votou na Inglaterra no Boris Johnson, o proletariado votou no Trump, o proletariado votou na Hungria como é o nome dele? Bom, me deu um branco. O proletariado votou na Polônia no Partido Conservador, não no Partido Social Democrata. Então, essa questão, o proletariado não serve mais, ele não convence mais. Alguém de esquerda não consegue se criar politicamente como projeto de poder, apelando à luta de classes original marxista, ao leninismo original. Então tudo vira o esquerdismo. E no esquerdismo é isso, essa salada geral, que já tinha sido começada com Stalin. Porque Stalin sacou que aquilo era uma boa tática. Ele começa toda aquela questão do realismo socialista, que depois o PCF vai transformar isso em estado de arte, o Partido Comunista Francês. Por que o PCF transforma isso em estado de arte? Porque ele passa a dizer que tem toda uma estética ligada a ser de esquerda, a ser comunista, existe toda uma pureza de coração, que é uma coisa que não está na obra de Marx. O PCF começa a desenhar a operária, que na França era muito comum a operária, é quase tão comum quanto o operário, nas décadas de 20, 30. Ela é pura, ela é como se ela fosse virgem. Ela é pura, ela é inocente. A ideia de associar a inocência, a bondade, aquela pessoa que gosta das crianças, dos animais, a posição socialista, a posição comunista, a luta de classes. Agregar à luta de classes essas outras estéticas, essas brigas estéticas, e aí começa todo o movimento de Frankfurt em cima da estética. A esquerda se dá conta, como Stalin já tinha se dado conta, de que ali era um bom negócio, que era um excelente negócio explorar isso.
que Lenin estava errado como tática. Quando Lenin escreve esquerdismo, a doença infantil do comunismo, ele está criticando esta tática. Ele não quer essa tática. Porque isso não faz parte da proposta marxista. Não é. O marxismo não tem. O comunismo é o estágio superior do socialismo. É de cada um conforme a sua possibilidade, para cada um conforme a necessidade. Onde está escrito ali que não pode mais existir um casal de um homem e uma mulher? Onde está ali dizendo que chauvinismo é opressão? Onde é que está escrito ali que tem que preferir a cor tal a cor tal? Não está escrito. Porque não foi previsto. Não é essa a lógica. Então, para Lenin, isso era um desvio, era uma doença infantil. Porque era uma postura infantil, ficar ampliando para tudo. Só que Lenin, como tática, não estava totalmente certo. Claro, ganhou poder. Mas ele já ia cedendo, né? Ele vivia muito pouco, na verdade. Ele já até a própria nova política econômica e tal, ele já estava indo para o lado da conciliação, em grande parte. E aí, na briga entre Trotsky e Stalin, até se interpretou que o Trotsky fosse, hoje a gente sabe que não era assim, né? Que Trotsky fosse esse esquerdista, e que por isso o Stalin usou esse discurso para afastar o Trotsky. E até surgiram movimentos, teve aquele caso fantástico do POUM, né? O POUM na Espanha, que era muito forte na Catalunha, adotou essa forma inocente de ver o mundo, essa forma de criança no mundo, que vem da filosofia alemã também, de criança no mundo, como tática, e o Trotsky estava vivo ainda e mandou dizer, não, isso aqui não é trotskismo. Nós não reconhecemos, mandou a Internacional Trotskista não reconhecer o POUM como parte do trotskismo. Porque vocês estão fazendo, porque o Trotsky era leninista. Ele não abre mão até o fim da vida de acompanhar. Ele diz, eu sou marxista-leninista. Ele não diz, eu sou marxista contra Lenin. Stalin também não diz, porque era do poder. Mas também não fica focando. Ele vai utilizar isso como tática. E isso é muito usado, por exemplo, na Tchecoslováquia. O Milan Kundera conta isso nos livros dele. Eu aprendi muito com o Milan Kundera descrevendo isso. Como eles passaram a usar o folclore e todas as cores do folclore para espalhar. Não, esse folclore aqui, a China usa até hoje, né? Nós negamos o modelo ocidental, o modelo dos Estados Unidos, porque ele vai contra o nosso folclore. Então não pode admitir aquela presença daquele elemento estranho. E, quer dizer, então, o politicamente correto, de repente, na Morávia, por exemplo, que isso foi muito usado, quando eles falavam folclore, era muito focado na Morávia, porque a Morávia tinha uma tradição folclórica maior dentro do que a República, que seria hoje a República Tcheca e a Eslováquia, estava no meio dos dois. Ela disse assim, não, peraí, o politicamente correto aqui é eu buscar o comportamento folclórico que corresponde a esse folclore, e aí eu folclorizo todo o processo, dou um verniz cultural para todo esse processo, e isso passa a ser a minha reação contra o opressor lá fora, que é o Ocidente capitalista e tal, o imperialista, que quer nos tomar, que quer tirar nossa liberdade, que quer acabar com a gente aqui e tal, que vende ideias erradas, que se corrompe, porque lá fora tem isso, tem aquilo, tem todos esses problemas, mas no nosso folclore as pessoas são puras, porque elas nasceram puras, porque nós nascemos puros. É atraente a ideia. Tão atraente que ela atrai um monte de gente que não sabe nada dessa história que eu estou contando aqui, mas que tem absoluta convicção de que é de esquerda e que ser de esquerda faz dela uma pessoa boa, faz dela uma pessoa pura, faz dela uma pessoa politicamente correta. Em Marx já aparece alguma coisa criticando a família burguesa como uma instituição que gera uma série de valores de autocelebração e de depreciação de outros grupos, e é criticado diretamente por Marx. Daí a origem da crítica no século XX da tal moral burguesa,
moral individualista burguesa, com todas as suas noções de correção sexual e outras, né, que vão ser relativizadas, às vezes vão ser radicalizadas, às vezes vão ser questionadas, e a partir aí, digamos, da escola de Frankfurt, vamos dizer assim, há um desencantamento com o socialismo real, um desencantamento com a perspectiva de vamos internacionalizar a revolução através ou de adesão ou de conquista militar, isso fica inviabilizado, né? E começa a haver uma discussão mais da cultura. A origem do politicamente correto, se eu entendi bem, se está correta essa linha de referências, ela começa com uma crítica à submissão à orientação não esquerdista, né? Ou seja, quem obedece Stalin, quem diz só o que o Stalin diz que pode dizer, quem diz, olha, vamos adotar o socialismo num só país, não é para ficar fazendo revolução aí pelo mundo todo, que não é o momento, a gente não tem como gerenciar isso. Quem obedecia a isso era muito politicamente correto. E aí o argumento era, não, mas há valores mais importantes do que isso, né? Valores morais, valores éticos que estão de alguma maneira relacionados com a ideia da revolução que... Isso é esquerdismo. Isso seria o esquerdismo, e o politicamente correto é justamente a adesão à posição controladora, primeiro de Lenin. Aí o Lenin tem um AVC e passa o poder para o Stalin. O Stalin realmente consolida esse poder de maneira muito eficaz, né? E nós temos aí um hiato entre os anos 30, 40 até os anos 80, em que esse sentido interno de crítica, de sátira, acaba se transformando numa crítica de pessoas que já estão na direita, mas têm origem nessa esquerda marxista, que vão aos poucos saindo, como é que é? Quem não foi comunista quando jovem não tem coração, e quem continua não tem cérebro, né? Eu não tenho coração, eu nunca fui comunista, né? Mas, basicamente... Eu tenho cada vez mais coração. Eu tinha coração e tenho cada vez mais. As dores do mundo me afetam, você sabe disso. Eu sei que tu diz isso. Eu não tenho como medir. Isso é que nem sintoma, né? A pessoa diz, tá doendo muito. Ok, acho que deve estar doendo. Mas vamos ver como é que está a pulsação cardíaca, como é que está a pressão, né? Aí que eu vou ter sinais objetivos para poder fazer uma correlação. Eu sou desconfiado, eu não confio nos meus sintomas, né? É aquilo que eu já te disse. Eu fiz exame de sangue num braço e disseram para cuidar, para não forçar aquele braço por 30 minutos. 30 minutos depois, eu estava cuidando do braço errado que estava doendo. Poxa, está doendo esse braço, o que será que aconteceu? Fui olhar, não foi nesse braço. O braço que estava doendo não era o que... Então, eu sou muito desconfiado em relação a sintomas. Eu fiz o exame em um dos braços e disseram para cuidar aquele braço. E aí, 30 minutos depois, estava doendo o braço errado. E eu estava cuidando daquele braço que estava doendo, pensando, o que será que aconteceu? Aí fui ver se o algodão, alguma coisa estava machucando, e não era aquele braço. Foi muito impressionante. Então, eu não acredito muito no relato da dor, né? Porque a dor até pode ser real, o sentido dela pode ser muito maluco. E em relação ao esquerdismo, né, ele acabou se tornando a forma dominante da esquerda. Um conhecido meu, ele diz assim, eu uma vez falei, porque aí o marxismo invadiu o feminismo. Ele disse, não, foi o feminismo que invadiu o marxismo. E, de fato, pensando... Claro que na segunda onda do feminismo é marcada por uma influência marxista no feminismo. Só que a consequência disso, ali no final dos anos 60, ao longo dos anos 70, foi justamente
um abandono daquelas noções de luta de classes, né, que o pessoal marxista mais dinossauro está muito sentido com isso. Eles conseguiram poder e eles não têm mais o poder porque o poder foi tomado por ideias que eles entendem não são centrais. São, inclusive, elas desviam muito, essa ideia do Lenin, né, desviam muito do foco fundamental. E o politicamente correto, atualmente, ele virou essa estranha armadilha em que não dá para ir contra, porque vai ser cancelado, vai ser criticado como insensível, né? E, ao mesmo tempo, é muito poderoso, então, como explorar isso em benefício próprio está difícil. O esquerdismo não sabe como, e como os direitistas, entre as pessoas que não são tão de esquerda, meio que dizem, olha, se me xingarem de tal coisa, eu acho que é uma prova de que eu sou uma boa pessoa, porque são pessoas tão, do meu ponto de vista, vis, que ser xingado por elas, ser cancelado por elas, é uma honra. Então, se a pessoa não está preocupada em ser censurada ou ser cancelada, o poder do politicamente correto como forma de perseguição se desfaz em parte. Claro que tem a questão dos meios de comunicação e outros, até canais importantes de comunicação que podem ter algoritmos que excluem, literalmente, não pode nem citar determinadas palavras, isso é muito impressionante. Isso é um problema que afeta quem precisa usar essas novas praças públicas, vamos dizer assim, praças públicas que são dominadas por grupos privados. E isso, estranhamente, digamos assim, agora fazendo uma relação de outro tema que a gente comentou hoje, não sei quando é que vai ao ar, de uma espécie de patrimonialismo do espaço público, né, das grandes empresas de tecnologia e das redes sociais. Nesses espaços, houve um domínio dessa noção mais woke do que politicamente correto e que eu concluo observando por que ela pode ser tão destrutiva e tão autoritária. Pela convicção excessiva de estar certa. Quem acha que está certo, acha que tudo se justifica porque, enfim, ela está certa, ela traz a verdade, ela traz aí você vai dizer que é uma distorção, mas é uma forma de kantismo. É uma distorção do kantismo, talvez, mas... Do kantismo, do pietismo, de qualquer coisa que seja muito convicta de que está correto. Eu trago a verdade, o fim está próximo, quem não se tiver adaptado, a gente já pode até meio que finalizar antes do fim chegar, porque temos que preparar o caminho para o fim que está próximo, e a verdade é esta. Aqueles que têm a convicção, tanto psicótica, né, de que está absolutamente certo, não há dúvidas de que eu estou certo, essa pessoa se justifica a fazer qualquer coisa, mas é qualquer coisa mesmo. Vamos exterminar a humanidade para que ela possa renascer melhor, é o tipo de ideia que passa por uma cabeça muito convicta. O neurótico nunca pensa isso. Mas será que seria mesmo isso? Será que eu não estou errado? Mas será que isso que eu estou fazendo não é pior do que aquilo que eu estou tentando evitar? Essa é a mente neurótica, né? E muitos neuróticos, claro, como fenômeno de grupo, acabam tendo comportamentos psicóticos de grupo. Psicose de grupo é um emborrecimento coletivo que tu precisa da aprovação do outro, né? Tu tem medo de que percebam que tu não... Todo mundo tem os seus momentos de dúvida. Então as pessoas começam a ter medo de que alguém perceba isso. É a síndrome do impostor dentro dos grupos ideológicos, né? Então as pessoas todas começam a se fiscalizar, de repente quase ninguém mais acredita naquilo, mas todos estão se fiscalizando. Nas redes sociais, nessa sociedade do espetáculo narcisista, isso é um problema grave. Então, politicamente correto era uma sátira, começa a ser uma espécie de perseguição, uma espécie de censura. Isso não está certo, né? Não se pode dizer isso. De repente, quase ninguém mais acredita nisso, mas todos têm medo de ser desmascarado como tendo dúvidas e, portanto, ser uma espécie de vira-casaca, uma espécie de infiel, né? Então, nós estamos numa situação em que
talvez, a minha esperança é que isso esteja chegando no limite. Pode ser que piore muito. Eu acho que isso é desespero, senão desespero. Eu acho que já disse aqui no programa com o Jerônimo até meio que abraçou a tese, não torce por ela, né? Que seja um sinal de desespero, né? Simplesmente de que entraram num beco sem saída, não tem para onde sair. Porque o que acontece? Vamos imaginar que alguém lá em Stanford, acadêmico de Stanford, estudante de Stanford, professor de Stanford, em 88, quando propôs, não vamos hierarquizar culturas, não vamos hierarquizar comportamentos de grupo, ele está dizendo o quê? Você falou multiculturalismo, ou seja, respeitar a máxima diversidade. Ora, beleza, eu mesmo, como um pensador conservador, eu sou um amante da diversidade. Eu acho que a diversidade de comportamentos, a diversidade de pensamentos, a diversidade de fenótipos, a diversidade de comportamentos, de escolhas, é uma coisa absolutamente adorável. É um patrimônio quase que da humanidade. A diversidade. Quanto mais diversidade, melhor. Até em termos genéticos, né? É recomendável a diversidade. Pois bem, então eu até acredito na sinceridade de alguém que propôs isso. Não, vamos respeitar a diversidade. Então, a nossa proposta para respeitar a diversidade é não hierarquizar o étnico, não hierarquizar o fenotípico, não hierarquizar as civilizações. Vamos pulverizar essa palavra civilização, vamos tirar essa coisa do civilizado bárbaro, que era uma simplificação meio grosseira também. Vamos lá, é bem assim, tá? Tem lógica, mas a gente já discutiu isso aqui em outros programas também. Bom, aí isso evolui pro woke. Quando chega no woke, a diversidade já está proibida por esses mesmos grupos herdeiros. Ela está completamente proibida. Não existe mais espaço para a diversidade. Você diz, eles começam a cancelar quem está próximo. Qualquer divergênciazinha, qualquer pequeno desvio é considerado uma heresia digna de punição, porque eles têm a verdade. Então a verdade é única. Então, se a verdade é única, não existe espaço para diversidade de pensamento. E não existe diversidade, espaço, e isso nós estamos vendo hoje muito bem. Viu? Outro exemplo lá que a gente discutiu com o Jerônimo. A diversidade de comportamento não está mais sendo admitida. Você tem que se comportar da maneira que nós esperamos que você se comporte. Porque a única maneira é essa, porque a única maneira que confronta o sistema, que ataca o branco, o opressor, a direita, é este. A única forma de se opor à direita é essa. Ou seja, você está impondo um padrão extremamente restrito e, como você disse, em nome do que é bom, do que é justo, do que é certo. Isso eu acho que traz o kantismo. Aquela ideia que o Schopenhauer aponta, esse erro, Nietzsche aponta esse erro em Kant. Acho que o imperativo categórico, lido de uma maneira... mas o Kant, você já disse em outros programas aqui, o Kant vai lá e diz, não pode ser assim, tem que ter ética, tem que ter... Tá, mas a frase foi dita. Haja de tal maneira... que se todos agirem da mesma forma, o resultado será o quê? Bom. Este é um grande problema. Uma leitura apressada disso deu na tal da Alemanha de 1930. Ele era ensinadíssimo nas escolas de lá. O imperativo categórico é mais um teste para ver se não é contraditório. Se for contraditório, é ruim, né? Então, se... pegue dinheiro emprestado sem intenção de pagar. Se todos fizerem isso, não se empresta mais dinheiro, né? Então, como haveria o colapso do instituto do empréstimo, obviamente não é universalizável. Mas eu faria, para encerrar mesmo, vou aproveitar a tua provocação e vou dizer o seguinte. Platão tem a ideia lá do mundo das ideias, então para ele a moralidade e a política são objetos de conhecimento atemporal. Existe uma cidade ideal, e a partir desse modelo ideal, da cidade ideal, a gente pode calcular o que seria o comportamento individual, político, né, tudo. Isso é a república, né?
Que, como você já disse aqui, não é nada democrática. O Agostinho de Hipona, santo para os católicos, para os anglicanos e acho que para os ortodoxos, ele vai dizer que liberdade não é a mesma coisa que livre-arbítrio. Liberdade é estar livre do erro por se obedecer a Deus. Então obedece a Deus que não tem erro, né? O Kant vai dizer, essa noção de liberdade ficou meio feiosa, né? Porque não tem autonomia. Então, liberdade tem que ser outra coisa. Liberdade é obedecer também, mas a razão. Como a razão é uma coisa que faz parte de mim, não é obedecer a algo externo, a obedecer a Deus. Tudo bem, Deus é legal, né? Mas ainda assim, eu obedecendo a razão, eu obedeço a mim mesmo, uma coisa que é comum a mim, é comum a cada outro ser humano e é comum até mesmo a Deus, né? E aí tu está dizendo que o politicamente correto, eu vou dizer pelo menos, na acepção lá da primeira metade do século XX, é obedecer ao partido. O partido tem razão.